Essa história segue a vida de um adolescente chamado Shinya Kazuya. Esse adolescente basicamente inventou de ser corajoso contra um maluco usando uma faca e por isso ele acabou indo de arrasta para cima. Após morrer nesse mundo, o nosso protagonista acorda no corpo de um garoto chamado Ken. De início, o nosso protagonista fica sem entender nada e isso acaba assustando a sua mãe e sua empregada do outro mundo. Um tempo depois, vemos que o Ken finalmente entendeu a situação e agora ele não está mais com medo. Na verdade, ele está até mesmo mais feliz do que antes, pois ele era uma pessoa completamente sozinha no nosso mundo. E enquanto ele entendia melhor sua situação, a sua empregada apareceu e começou a arrumá-lo, alimentá-lo e ela até mesmo tentou colocá-lo para rotar. Um tempo depois, vemos que o nosso protagonista é filho de um nobre muito importante. Porém, o cara já tem muitos filhos. Logo, o Ken não terá grandes responsabilidades e também não terá que herdar grandes coisas do seu pai. Após essa conversa com a sua família, o nosso protagonista descobre através da sua empregada que nesse mundo existe magia, criaturas boas e ruins e obviamente o sistema de aventureiros, que também é algo muito importante nesse mundo. Ao descobrir isso, o Ken já fica animado para usar magia, porém antes de tentar isso, ele precisa aprender a ler e escrever. Um tempo depois, vemos que o garoto já aprendeu a ler e os seus pais já estão começando a considerá-lo um gênio por ter aprendido tão rápido. Após ser elogiado e receber um leite que veio direto da sua mãe, o nosso protagonista pediu permissão para ler todos os livros de magia da casa. Nesse momento, o Ken descobriu que na sua família ele só pode usar magia após completar 5 anos de idade e ser batizado. Porém, depois de alguns minutos, vemos que o Ken deu um jeito de usar magia mesmo sem ser batizado, e a magia dele aparenta ser bastante forte. Nesse dia em que o fato dele usar magia quase foi descoberto, a sua irmã mais velha chamada Reine foi até ele na maldade e prometeu ensiná-lo tudo sobre o que existe no mundo afora. Depois de prometer isso, a Reine fez o seu trabalho e explicou para o Ken tudo o que ele queria saber. Dessa maneira, o tempo se passou e o nosso protagonista finalmente atingiu 5 anos de idade. E foi somente nesse dia que o Ken pôde ver o mundo afora com seus próprios olhos. Curioso, o Ken perguntou a Reine como é ser abençoado com a magia de status. Em resposta, a sua irmã mostrou suas estatísticas e nesse painel, o nosso protagonista viu que a sua irmã, a Reine, é completamente fissurada por ele. Um tempo depois, vemos o nosso protagonista chegando em uma igreja onde os 7 deuses principais são adorados. E após se ajoelhar e receber a sua bênção, o nosso protagonista de alguma forma entra no mesmo plano que esses deuses estão. Lá, ele descobre que a sua morte não estava prevista, pois aquele homem com a faca iria cair e depois ele seria imobilizado por outras pessoas. Por conta disso, o deus da reencarnação o reviveu nesse mundo e apagou suas memórias até os 3 anos de idade. Após descobrir essas coisas, o nosso protagonista foi abençoado por todos os 7 deuses, ganhando basicamente todas as habilidades possíveis. No fim, quando todos pedem para ver os status do Ken, ele sai correndo fingindo estar com dor de barriga para ver os seus status sozinho. Na hora que ele abre seus status, ele vê que os deuses o deixaram com umas estatísticas que nem mesmo deveriam existir nesse mundo. Porém, graças ao deus da criação, o Ken pode disfarçar os seus status. Um tempo depois, dentro de casa, o nosso protagonista mostra os seus status alterados para os seus pais. Nesse momento, todos ficam assustados ao ver a quantidade absurda de magia e as bênçãos que o Ken recebeu. No fim, mesmo ele tendo alterado as informações, elas ainda ficaram absurdas demais para alguém desse mundo. Por isso, o pai do Ken pediu para que todos que viram os status dele guardarem segredo completo sobre isso, pois isso poderia acabar chamando a atenção de algumas pessoas muito ruins. Um tempo depois, o Ken achou um livro sobre invocação de bestas. Curioso, o nosso protagonista levou o livro para o lado de fora e tentou invocar algo fofinho, porém, ele acabou invocando um demônio gigante. Ao aparecer, o demônio tentou atacar a Reine e uma outra garotinha, mas o Ken entrou na frente do golpe e desfez sua magia. Após ter recebido esse golpe, o nosso protagonista pensou que iria morrer novamente, porém ele nem mesmo sentiu o golpe do demônio. Nessa noite ele ficou feliz, pois ele não fez as garotas chorarem igual ele fez na sua vida passada. E no dia seguinte, vemos o Ken contando para vários nobres que ele pretende se tornar um aventureiro que protege a felicidade das pessoas. Após o Ken falar isso, o seu pai foi lá e contratou logo 2 aventureiras para trabalharem dando aulas para ele, sendo uma garota de cabelo vermelho e uma elfa de cabelo verde. As duas têm rank baixo, mas isso não as impede de serem professoras. Então, na primeira aula, as duas avaliam a habilidade física do Ken. Ao ver que o menor tá potente, a aventureira ruiva decide fazer um treinamento com ele, e em apenas alguns segundos, ela fica sem forças para continuar. Logo em seguida, a elfa, que tem uma bênção de magia de nível 3, decide começar pelo básico com Ken. Porém, o menor a interrompe dizendo que o básico ele já aprendeu lendo livros. E ao verem as magias do garoto, as duas aventureiras chegam à conclusão de que elas não têm nada para ensinar a ele. Para piorar tudo, o garoto é capaz até mesmo de usar uma caixa de itens. E isso, no caso, é algo que aqueles que receberam a bênção do deus do comércio podem usar. Após verem tantas habilidades em apenas um garoto, as duas decidem não se surpreenderem mais com ele. Daí, para treinar um ser tão forte, as aventureiras pedem permissão do pai do garoto para levá-lo para o lado de fora da cidade. Senão, ele poderia acabar destruindo a cidade inteira. Do lado de fora, as duas garotas pedem para o Ken usar uma magia intermediária e ao tentar, ele acaba fazendo algo além do nível intermediário. Do nada, um coelho assassino aparece e o Ken o derrota facilmente. Então, a elfa chamada
chamada Nina decide usar uma magia de busca para caçar mais desses monstros. E quando o nosso protagonista vê ela fazendo isso, ele decide tentar usar essa magia de busca também. E na sua primeira tentativa, ele acaba descobrindo a localização exata desses monstros. Enquanto caçavam esses monstros, o Ken quase entra em uma floresta perigosa cheia de monstros. Daí as garotas explicam que essa floresta é um local perigoso ao ponto de obrigar a cidade a ter muralhas gigantes na entrada por conta dos ataques. No fim desse dia, o nosso protagonista foi olhar o seu nível e descobriu que ele evoluiu 8 níveis apenas derrotando aqueles coelhos. E ele só evoluiu tanto por conta de uma habilidade secreta que multiplica o seu XP por 100. Descobrir isso faz o Ken ficar cheio de medo de ser descoberto, pois ele só quer viver tranquilamente nesse mundo. No dia seguinte, antes de saírem da cidade, as duas garotas levam Ken até uma guilda de aventureiros. Lá, elas ficam procurando algum monstro para o nosso protagonista enfrentar. Enquanto isso, o Ken estava de olho nas orelhinhas da atendente da guilda. Nesse momento, ela fala com ele e as duas professoras dele dizem para a moça da guilda que o Ken é o filho do nobre dono dessa região. Daí, enquanto a moça da guilda estava lá sem reação, alguns valentões com apenas um rank acima das professoras do Ken aparecem e ficam tentando fazer as duas obedecerem às ordens deles. Nesse momento, o Ken todo pequenininho tenta fazer os caras pararem. Daí, como eles não pararam por bem, o nosso protagonista foi obrigado a usar a sua bênção do deus da guerra para expulsar os 3 caras da guilda. Feito isso, ele recebe um abraço da Nina, que ficou muito agradecida por ter sido salva. Depois desse dia, uns 3 anos se passam e o treinamento do Ken finalmente termina. Daí, para agradecer as duas aventureiras por terem o ajudado tanto, o nosso protagonista decidiu fazer 2 bolsas mágicas para elas. Então, ele foi até a floresta, que deveria ser mortal para qualquer um, e enfrentou 2 monstros extremamente fortes somente para fazer uma bolsa mágica verde e uma outra vermelha. Nessa mesma noite, a magia do Ken chamou a atenção de toda a cidade e por isso, um exército gigantesco liderado pelo pai do Ken começou a marchar em direção à cidade. Ao chegarem na floresta, eles se deparam com uma cratera gigante e no meio dela estava o paninho do Ken. Obviamente, o pai dele viu isso e manteve em silêncio. No dia seguinte, após o último treino do nosso protagonista, ele finalmente deu as bolsas para as garotas. Após dar a bolsa, ele disse que esses itens têm a capacidade de guardar um castelo inteiro dentro. Ao descobrir isso, as duas ficam assustadas e dizem que essas bolsas equivalem a um tesouro de uma nação. Por conta disso, elas têm medo de usarem e acabarem sendo perseguidas. Em resposta, o Ken disse que se alguém diferente tentar usar essa bolsa, os itens irão esmagar as pessoas, e isso meio que vai funcionar como um sistema de segurança. No fim, as garotas acharam a bolsa mais valiosa do que um tesouro nacional e agradeceram ao Ken, dando um beijinho na bochecha dele. Já o nosso protagonista agradeceu de volta, dizendo que elas o ensinaram várias coisas boas sobre ser um aventureiro. E no fim desse dia, o pai do Ken foi até o quarto dele e o repreendeu por ele ter feito coisas que chamaram a atenção demais, tipo explodir alguns monstros na floresta. Um tempo depois, vemos que o Ken, sem querer, acabou matando um dragão. Após derrotá-lo, o menor foi olhar o seu nível e acabou vendo que ele está no nível 82.000. E agora que o nosso protagonista já está na idade, ele precisa ir fazer um debut, que no caso é uma parada que os nobres fazem na capital real. Durante uma viagem agradável de carroça, onde a sua irmã paparicava, o nosso protagonista usou a sua magia de radar e viu que algumas pessoas estavam sendo atacadas por monstros a uns 3 km de distância. Ao descobrir isso, Ken obviamente avisou seu pai. Porém, como os cavaleiros dele não iriam chegar a tempo para salvar as pessoas, o nosso protagonista foi obrigado a usar uma magia de vento para chegar na frente. Lá, o nosso protagonista vê vários orcs atacando algumas pessoas. Então, de uma maneira bastante cuidadosa, o Ken conseguiu lidar com todos os monstros e salvar os soldados que ainda estavam vivos. Quando o pai do Ken chega, ele vê que o seu filho salvou alguém da família real. Após ele reparar isso, 2 garotas, que no caso são princesas, abrem a porta da carroça assustadas e agradecem o Ken por ele tê-las salvado. Ao ver as garotas assustadas, o nosso protagonista acaba usando uma magia para acalmar o coração delas. Porém, depois que ele usou essa magia, as 2 garotas acabaram ficando perdidamente apaixonadas por ele. No meio dessa paixão, as princesas obrigaram o nosso protagonista a viajar e dormir com elas, tudo sob o pretexto de que elas só iriam se sentir seguras ao lado dele. Por conta disso, o Ken mal conseguiu dormir. Chegando na capital real, o nosso protagonista foi recebido pelo vice-capitão da Ordem da Cavalaria Real. No fim, o Ken entregou os corpos dos soldados que morreram lutando com os orcs para o tal do Den. E após fazer isso, o nosso protagonista foi chamado para ter uma audiência com o rei. Em frente ao rei, o Ken recebeu o título de barão e muita grana para gastar. Nesse momento, um nobre gordinho tenta fazer o rei recuar dessa decisão. Porém, o rei manda o cara ir a merda e mantém os seus presentes para o nosso protagonista. Depois dessa audiência, o rei se reúne em uma sala privada com o Ken e o seu pai. Lá, o homem agradece nosso protagonista novamente e pede para que ele seja o noivo das 2 princesas. E antes que o Ken pudesse recusar, o rei lança a braba e diz que agora que o garoto ficou agarrado demais com as princesas, ele teria que assumir a responsabilidade. Nesse momento, as 2 garotas abrem a boca e diz que elas fizeram até mesmo coisas especiais com o Ken na cama. E isso, obviamente, deixa o nosso protagonista sem escolhas, a não ser aceitar ser o noivo das 2. No fim desse episódio, o Ken acabou sendo repreendido pela sua irmã, pelo seu pai, tudo isso porque, de acordo com todos, ele é um garoto conquistador demais. E
Iniciando o episódio 4, vemos o Ken indo até uma igreja para conversar com os deuses. Lá ele tenta conversar com os deuses sobre os seus status absurdos. Em resposta, os deuses dizem que ele está no mesmo nível de um semideus, porém ele deve tomar cuidado e não fazer tudo sozinho. Após falar isso, os deuses fogem do papo dos níveis e pedem para o Ken trazer coisas do seu mundo para esse mundo de fantasia. E o nosso protagonista obviamente é obrigado a concordar, afinal de contas são deuses pedindo. Um tempo depois, vemos o Ken fugindo de uma loja de roupas femininas. Ao sair, ele encontra uma garotinha furry chamada Pharma. Ela está fazendo um treinamento na loja do seu tio, e ao conhecer o cara, o nosso protagonista pede para dar uma olhada na loja dele. Lá dentro, o Ken diz para um homem furry chamado Tamanis que ele deseja criar um jogo para as pessoas se divertirem. Dessa maneira, ele apresenta o reverse para o cara e dá dinheiro para ele fabricar o primeiro modelo. Ao sair dessa loja, o Ken se encontra com a Reine bolada por ele ter fugido da loja de roupas. Para animar a sua irmã, o Ken diz que ela fica linda com tudo, por isso ele foi embora. Mesmo dizendo isso, quando eles chegaram em casa, a irmã do cara obrigou ele a ver ela usando tudo que é tipo de roupa que ela comprou. Nesse momento, uma empregada aparece e diz que o Tamanis deseja vê-lo. Ao chegar na loja do cara, o Ken vê que o cara já conseguiu fazer o tabuleiro para o jogo. No fim, após conversar bastante com o cara, o nosso protagonista mandou ele fazer vários tabuleiros de baixa renda e alguns mais requintados para os nobres. Com todo o negócio decidido, o Ken e o Tamanis ofereceram um dos tabuleiros para o deus do comércio e dessa maneira ninguém vai poder reproduzir esse item por mais ou menos 3 anos. Somente o Ken pode fazer. E depois de tantos pedidos, o Ken pede para o Tamanis fazer um tabuleiro especial para a realeza. E mesmo ficando com medo de falhar, o Tamanis diz que irá se esforçar e elogia o Ken por ele ter tantas conexões. Porém, o que o Tamanis nem mesmo sabe é que o nosso protagonista tem conexões até mesmo com todos os deuses. Após o Ken dar um passo à frente aí na realização do desejo dos deuses, ele finalmente vai até o debut, que no caso é uma festa cheia de nobres. Lá ele fica frente a frente com uma daquelas garotas que se apaixonaram por ele. Porém, o fato dele ser noivo dela é um segredo, por isso eles fingem estar se conhecendo agora. Durante esse encontro, vemos que o pai da garota chamada Silk está com raiva do Ken, pois o menor é muito conquistador. E após o nosso protagonista descer o elogio na Silk de todas as formas possíveis, o pai dele acaba o levando para longe, pois o menor tá galanteador demais. E isso tudo só está acontecendo pois o Ken se acostumou a elogiar demais as mulheres por conta da irmã dele, que adora um elogio. Depois de ver a Silk, o rei aparece e lança aquele discurso agradável. Logo em seguida, o Ken e o seu pai se encontram com o rei em uma sala privada. Lá, o Ken primeiro taca-lhe os elogios na princesa Telestia, e isso acaba deixando o rei bolado com o menor. Mesmo estando com medo do rei, o Ken dá um tabuleiro de reverse que ele fez especialmente para o rei e promete ensiná-lo a jogar. No fim, o pai do Ken vai resolver os seus trampos e o nosso protagonista fica sozinho para fazer amigos nesse reboot. E bastou ele ficar sozinho que a Silk apareceu e já começou a avançar para cima dele. Do nada, 3 nobres retardados aparecem tentando menosprezar o nosso protagonista. Se achando muito superiores, eles desafiam o Ken para uma briga. Porém, além deles serem muito fracos, eles acabam se enchendo de medo e vergonha ao descobrirem que o nosso protagonista é o garoto de 10 anos que derrotou uma horda inteira de orcs sozinho e salvou as 2 princesas. No fim, os 3 pedem desculpas e saem correndo. Nesse momento, a Silk diz que o Ken é um pouco malvado e diz que irá contar isso para a Telestia se ele não sair em um encontro com ela. Nesse momento, a princesa Telestia aparece querendo saber qual é o segredo. No fim, as 2 dão um jeito de forçar o Ken a aceitar sair com elas. Porém, o rei meio que viu tudo isso acontecer e já ficou ainda mais bolado com o nosso protagonista, acreditando que ele está avançando demais nesse relacionamento com a sua filha. Por conta disso, no final desse episódio, vemos que o Ken acabou levando uma prensa do rei e do pai da Silk. No dia seguinte, o Ken foi obrigado a jogar reverse com vários adultos. Logo depois de jogar, ele foi até o lugar que ele recebeu para ser sua nova casa. Lá ele descobre que a sua nova casa é uma mansão caindo aos pedaços. E mesmo vendo o estado do lugar, o Ken não desiste, pois a sua magia pelona pode limpar e restaurar tudo para um estado de novo. Após usar a magia para deixar tudo perfeitinho, as empregadas do Ken aparecem. Daí, como elas não têm muito o que limpar nessa casa, elas resolveram se focar em arrumar as mudanças do nosso protagonista. Um tempo depois, o Ken se encontrou com seus irmãos mais velhos. Logo em seguida, ele levou a sua família até a sua nova casa. Lá todos ficam surpresos em ver que o Ken já arrumou a mansão destruída. Porém, o pai do Ken diz que estão faltando obras de arte na casa dele. Daí, como o cara disse que monstros empalhados servem como obras de arte, o Ken foi lá e meteu logo um dragão lendário empalhado na entrada da casa. Obviamente, isso assustou a todos, inclusive o seu pai. E depois que o Ken explica que ele sem querer querendo acabou derrotando esse dragão sozinho, o pai dele vai lá e diz que esse é um monstro que vários aventureiros ranquear se reúnem para tentar derrotar, e mesmo assim não conseguem. Não só isso, mas um dragão empalhado desse vale muitas moedas de platina, isso é algo que somente um rei deve ter. Após o cara falar isso, a mãe do Ken começa a gritar. Ao ir verificar, o nosso protagonista e o seu pai descobrem que a mulher adorou o jatinho que sai do vaso, e depois que o pai do Ken dá aquela testada no vaso, ele já fica pedindo para o seu filho colocar um desse na mansão deles. E agora que a casa do Ken está toda perfeitinha, o nosso protagonista meio que precisa dar uma festa para os nobres. Então, usando a sua magia, o Ken começou a apelar, criando vários objetos
objetos lindos. Logo em seguida, o Ken apelou na culinária colocando seu chefe para preparar várias comidas do nosso mundo. Logo em seguida, o Ken foi chamado para uma audiência secreta com o rei. Chegando lá, o rei reclama de não ter sido convidado para a festa de inauguração da casa do Ken, sendo que, foi o próprio rei que deu a casa para ele. Em resposta, o Ken diz que enviar um convite a um rei é algo muito antiético, por isso ele guardou o convite para entregar pessoalmente a ele. Ao receber o convite, o rei fica feliz. Enquanto isso, o nosso protagonista estava feliz por ter seguido a dica da sua empregada e ter levado esse convite consigo. Após ter essa audiência com o rei, o Ken vai lá e informa a todas as empregadas que o rei e as princesas vão brotar na festinha. Durante a noite, os convidados começam a chegar e se assustar com o dragão vermelho, e eles se assustam mesmo com o Ken avisando para todos que isso é apenas um item de decoração. Logo de início, o nosso protagonista ofereceu bebida gelada e espumante a todos. Não só isso, mas os doces da festa fizeram as garotas se apaixonarem ainda mais por ele. Do nada, o rei chega na festa e rapidamente ele fica fascinado com tudo que o nosso protagonista preparou. Primeiro com a taça de bebida borbulhante, depois com um hambúrguer recheado com queijo e por fim com um jatinho que sai de dentro do vaso. No fim, o rei elogia o Ken em alto e bom som para todos ouvirem que ele deu a melhor festa de todas. Depois disso tudo, o tal do Marquês Corgino aparece, ou cara nojento. Daí como esse cara é uma pessoa horrível, o Ken deixou ele se assustar com o dragão. Logo em seguida, o cara foi servido com as melhores refeições e mesmo adorando tudo, ele insistiu em dizer que tudo estava horrível. Daí para resolver isso, o Ken armou para o rei ouvir tudo que o Marquês Corgino estava fazendo. E obviamente vendo aquela atitude horrível do Marquês, o rei foi obrigado a repreendê-lo na frente de todos. No fim, ao perceber que foi manipulado pelo Ken, o rei ficou fingindo estar mega irritado com o nosso pequeno protagonista. Um tempo depois, vemos o Ken indo deixar alguns materiais dos monstros que ele abateu em um certo depósito. Porém, ao chegar nesse depósito, o nosso pequeno Ken viu que o local era pequeno demais. Surpreso, o vice-capitão Dan pergunta se o garoto está com um drop de algum dragão vermelho, tipo aquele da sua casa. Em resposta, o Ken diz que ele tem apenas o drop de um dragão da terra. Daí para resolver essa questão, o Dan manda o nosso protagonista deixar tudo do lado de fora, que os soldados vão lá e organizam. Então o garoto lança a braba e despeja um montão de monstros de rank A para liberar o seu inventário. Vendo essa exibição de monstros mortos, o Dan pergunta se o nosso protagonista foi abençoado por vários deuses ou se ele é um herói lendário ou algo do tipo. Nesse momento, o Ken reage de uma maneira estranha e o Dan acaba percebendo isso. Daí no momento em que o Ken tentou meter o pé, ele, o vice-capitão Dan, obrigou o nosso protagonista a ir mostrar as suas habilidades para os seus soldados. E na frente de todos, por ser uma criança, o Ken acaba sendo subestimado. Porém, durante um x1 com um soldado, o nosso protagonista mostrou um pouco da sua força. Isso fez o Dan obrigar ele a lutar contra vários soldados ao mesmo tempo. No entanto, antes que a batalha se iniciasse, a capitã dos soldados, que no caso é uma elfa com o título de mestre da espada, apareceu e salvou o que parecia ser um pequeno e indefeso garotinho. Em resposta à capitã, o Dan disse que esse garotinho é a pessoa que derrotou 30 orcs sozinho para salvar as princesas. Ao descobrir isso, a elfa, que parece gostar muito de garotinhos, fica animadona e já chama o nosso protagonista para um x1. Sem escolhas, o Ken aceita o x1 e ele praticamente supera a elfa nessa batalha. Por conta disso, a mestra da espada decide se casar com Dan. E mesmo que o nosso protagonista tente explicar que ele é apenas uma criança de 10 anos de idade, a elfa ignora completamente isso e já pede para o vice-capitão marcar uma audiência com o rei. Na audiência, o rei tenta explicar para a elfa que o Ken já está com o noivado marcado com as princesas. Porém, o fato do Ken ser um pretendente extremamente difícil faz a elfa ficar ainda mais cheia de vontade de casar com ele. No fim, para atender o pedido dessa elfa, que além de ser uma mestra da espada, também é a princesa do reino das elfas / elfos também, o rei manda ela pedir autorização para o seu pai. Ela aceita, mas antes disso, ela deseja curtir um pouco do seu amor com o Ken, que no caso é ir para a arena batalhar até ela não aguentar mais. Quando a elfa sai com o Ken, o rei fica perguntando para todos o porquê do Ken ser tão forte. Em resposta a isso, tal do Dan diz que o garoto reagiu a uma pergunta dele sobre ele ser um herói ou alguém escolhido pelos deuses. Então, para descobrir se o Ken é alguém especial, eles decidem colocá-lo para tentar ler um livro sobre magias que foi escrito em língua japonesa pelo antigo rei desse reino. Um tempo depois, vemos que o Ken conseguiu fugir da Tijuana, que no caso é o nome da elfa, mas quando os caras falam em japonês parece Tifana, mas lá naquele site laranjinha tá escrito Tijuana. Vou chamar de Tifana que é mais bonito. Eu só sei que durante uma conversa com o vice-capitão, o nosso protagonista disse que após batalhar com a capitã, ele também acabou adquirindo o título de mestre espadachim. Do nada, ouvimos a Tifana chamando o Ken novamente. Daí quando ele tenta fugir, o Dan leva ele para falar com o rei novamente. Lá, o rei dá para o nosso protagonista um livro lendário, escrito em japonês pelo antigo criador desse reino. E quando o nosso protagonista começa a ler o livro, o rei vai lá e diz para o menor que o livro está em japonês. Por isso, nenhum deles consegue ler nada. E após confirmar que o Ken está no mesmo nível que o primeiro rei, o rei atual pergunta o verdadeiro segredo do nosso protagonista. Em resposta, o Ken resolve abrir o jogo com todos eles. Porém, ele deseja que tudo o que ele revelar seja mantido em segredo, senão ele vai meter o pé desse reino. Após todos concordarem, o Ken diz a todos que ele tem as memórias da sua antiga vida no Japão. Não só isso, mas ele se encontrou com os deuses
e recebeu bênçãos absurdas de todos os 7. E ao mostrar que ele realmente recebeu bênçãos absurdas de todos os deuses, o rei simplesmente diz que por conta desse título aí de escolhido pelos deuses que ele tem, todos os cidadãos desse mundo deveriam se curvar perante a ele. Ouvindo isso, o Ken expressa seus sentimentos dizendo que ele ama sua família e está muito feliz com a sua vida atual. Por isso, ele não deseja que nada disso aconteça. No fim, o rei pergunta se o Ken não deseja se tornar um rei no lugar dele. E antes que o Ken pudesse responder, a Tifanna aparece mostrando que o pai dela deu permissão para ela se casar com o nosso protagonista. Após essa aparição, a elfa do cabelo verde leva o nosso protagonista para batalhar com ela até que ela não aguente mais. Já o rei, depois de ouvir tudo isso, obrigou todos a não revelarem os segredos do Ken para ninguém. Dessa maneira, a vida tranquila do nosso protagonista foi mantida. Bom, foi isso que eu pensei, mas ao final desse episódio, o Ken sofreu um aperto das suas duas noivas. Porém, a Tifanna interrompeu até mesmo esse momento para ter um pouco de amor com o Ken, que no caso é lutar pra caraca até ela não aguentar mais de novo. Triste, muito triste. Galera, like e compartilha parte 2 quando o anime terminar. E no fim, parte completona aqui no canal como sempre. Beijo, amo vocês.